que o batismo não faz? O batismo não salva. Todavia mostra que uma vez que somos salvos e conhecemos a Deus, desejaremos em nossos corações obedecer toda a palavra de Deus, a qual inclui o batismo nas águas. Como ordenança de Jesus, podemos dizer que o batismo não salva, mas faz parte da salvação. O batismo não nos faz transformados, ou seja, regenerados. O batismo vem depois da nossa transformação, e não antes e nem durante a experiência das nossas conversão a Jesus. Vamos ler aqui também na página 5 do estudo. Se uma pessoa morrer sem o batismo, ele será salvo? Imaginemos agora alguém tendo aceitado a Jesus como Salvador, vivendo sinceramente em comunhão, aguardando o próximo batismo, e de repente essa pessoa morre. Pergunta é agora: morreu sem o batismo, será que foi salvo? Resposta: se a pessoa, sendo crente em Jesus, não teve a oportunidade de se batizar, será salvo pela misericórdia de Deus, pois ele aguardava esse momento para demonstrar sua plena obediência ao Senhor. Um exemplo disso é o caso do ladrão que estava do lado de Jesus na cruz. Ele, embora não teve a oportunidade de batizar, creu, confessou os seus pecados e Jesus o recebeu. A promessa da próprio Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Aqui, meus amados irmãos, nós lemos o que o batismo não faz. O batismo não salva. Muitas vezes as pessoas querem descer as águas, querem ser batizadas, porque aprende de maneira errada. Certos ministérios nos dias de hoje ensinam que você precisa ser batizado, que você precisa descer as águas, mesmo que você esteja de qualquer maneira. Porque muitos têm ministério hoje em dia, que se você chegar lá, está realizando um batismo, e você disser assim, ó, eu quero descer as águas, eu quero batizar, eles vão e te batizam. E não é dessa forma. O batismo não salva, o batismo não é para salvação. O batismo é para cumprimento da palavra de Deus. O batismo é uma ordenança que Jesus deixou para nós, porque através do batismo começamos a obedecer a palavra de Deus. E o batismo, como lemos aqui na página 5, se uma pessoa morrer sem o batismo, ela é salva. Por quê? Porque ela aguardava o próximo batismo e ela não teve a oportunidade de alcançar esse batismo a qual ele estava se preparando. Exemplo disso, a palavra nos diz em Lucas capítulo 23 e o versículo 43, que quando Jesus estava ali na cruz, um ladrão que estava do lado da cruz, ele disse assim, ó, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então quer dizer, ele confessou os seus pecados, ele conheceu que ele era ladrão, ele conheceu que ele estava, que ele era um pecador, e no momento ali da crucificação, ele pediu a misericórdia de Jesus. E ele pedindo a misericórdia de Jesus, reconhecendo seus pecados, confessando seus pecados a Jesus, o que Jesus disse? Jesus prometeu para ele, ó, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O ladrão da cruz, ele não teve a oportunidade de descer as águas, ele não teve a oportunidade de ser batizado. Então, se uma pessoa aceitou Jesus e ele tem o desejo no coração, daqui um exemplo, daqui 6 meses vai ter um batismo. O que acontece? Dentro desses 6 meses, ele estava se preparando para o batismo, ele já tinha sido liberto, ele estava fazendo o curso do batismo. O que acontece? De repente ali,
por um momento Jesus resolve recolher ele. Jesus recolhendo ele é salvo sem batizar. Por quê? Porque ele creu em Jesus, ele estava obedecendo a palavra de Jesus e aguardava o dia do batismo. Então ele é salvo sem batizar. E muitos ministérios, não, alguns ministérios, não são todos, são poucos, eles batizam a pessoa de qualquer maneira. E a palavra diz, aqui onde nós lemos, na parte 5, que a pessoa para ser batizada, ela precisa estar liberta. A libertação, ela vem antes do batismo, e não durante o batismo ou após o batismo. Porque tem ministério que fala assim, ó, desce as águas, depois Deus te liberta. Não, o batismo, a Bíblia diz que é para a pessoa enterrar o velho homem ou a velha mulher, e após ele ser batizado, o que acontece? Ele nasce de novo. Como Jesus disse para Nicodemos, ó, a pessoa tem que nascer da água e do Espírito para fazer parte do céu, para fazer parte do reino de Deus. Então, no momento que ele é emergido sobre as águas e é batizado, o que acontece? Todos os pecados dele, que ele praticou até naquele dia, Jesus torna um esquecimento. Jesus, Deus, ele não vai se lembrar mais se a pessoa matou 10 pessoas, se a pessoa usou droga, se a pessoa roubou milhões, se a pessoa maltratou. Tudo o que ele fez, a partir do momento que ele nasce de novo, após o batismo, todos os pecados dele são esquecidos. Jesus não vai lembrar mais dos pecados dele. Os pecados dele são levados nas águas, são esquecidos, são tornados ao esquecimento para Jesus. Deus. Aí a partir daquele dia, ele passa a ser um novo homem, ela passa a ser uma nova mulher em Cristo Jesus. Por quê? Porque se libertou, abandonou o mundo do pecado, como nós lemos aqui em 1 João, capítulo 1 e versículo 5. O que diz a palavra aqui onde nós lemos? Que Deus é luz. E se dissermos que temos comunhão com Deus e andamos nas trevas, nós mentimos. Por quê? Porque para ter comunhão com Deus, nós temos que ser como Ele, nós temos que andar na luz. E se nós andarmos na luz e obedecer a palavra de Jesus e os seus mandamentos, nós cumprimos a palavra dele e a promessa dele. E qual é a promessa dele? Nos levar para o céu, para junto dele. Que lá em João 14, ele diz assim para os discípulos, ó, não turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, mas vou para o Pai. E quando eu for para o Pai, eu vos prepararei lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Isso foi uma promessa que Jesus deixou lá em João 14. Versículo 1, a promessa que Jesus deixou para os discípulos, ele deixou para nós também, que ele estava indo para o Pai, e na casa do Pai, onde é a casa do Pai? É o céu, lá há muitas moradas, e lá Jesus ia preparar a morada para cada um de nós. Para quê? Para que aonde ele estivesse, nós estaríamos presentes. Aleluia, Jesus, glória então, a Deus. Esse é o mandamento de Jesus, esse é o ensinamento para o batismo, entendeu? O batismo ele não salva, como nós lemos aqui, entendeu? Mas é um cumprimento. Desde o momento que aceitamos Jesus, aceitamos obedecer a sua palavra, os seus mandamentos, é necessário que nós batizamos. Por quê? Porque Jesus também batizou. Jesus batizou para cumprir a palavra. Quando Jesus foi ter com João Batista diz assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse a quem eu falei, eu testifiquei a respeito dele, que eu não sou digno de desatar a sua sandália. Esse é o Cristo a quem eu venho anunciando a vocês. Eu venho batizando vocês com água, mas eu já não venho dizendo para vocês que virá uns após mim, que vos batizará com fogo e com o Espírito Aleluia, Santo, com o Espírito da verdade. Glória Esse é quem eu falei. Bendito Aí João Batista diz assim para Jesus, ó, eu tenho que ir contigo para o Senhor me batizar e o Senhor vem a mim. Jesus disse, deixa por enquanto, importas que cumprimos a palavra. Glória a Deus, aleluia. Então, precisou de João Batista batizar Jesus para que a palavra fosse cumprida. Aleluia. Esse Deus. foi um exemplo que Jesus deixou para nós. Glória então, a nós Jesus. temos que seguir o exemplo de Sim, meu Jesus. Deus, aleluia.
qual é o exemplo dele? Seguindo as suas palavras, seguindo os seus passos. Porque quando Jesus disse para os discípulos que andavam com ele, ó, vós sois a luz do mundo. E a luz, ele tem que brilhar entre as trevas. Então é a mesma coisa, Jesus diz para nós somos a luz do mundo. Aleluia, E a luz, Deus. nós temos que brilhar no meio Meu das trevas. Deus, Então nós não podemos andar aqui em 1 João capítulo ainda, no primeiro capítulo, em alguns versículos adiante, Jesus disse assim, ó, João disse assim, ó, na palavra de Jesus, João disse assim, ó, que se nós andemos na luz, nós temos que brilhar na luz. E se nós andemos na luz, nós não devemos amar o que há no mundo e o que o mundo oferece. Deus, é verdade. Entendeu? Se nós não amamos o mundo, nem o que no mundo há. Então nós não podemos amar o mundo e nem o mundo há. E o que nós amamos que no mundo há? As vaidades,